Alô, gente, estou aqui laranjamente para chamar a sua atenção. Hoje eu venci uma batalha que era de voltar a fazer exercício depois de quase 2 semanas parada. E essa semana eu também enfrentei uma outra batalha, mas essa foi meio assustadora, espiritualmente falando. Me trouxe à memória algumas outras circunstâncias, outras situações que eu vivi. E assim, cara, vou falar um negócio aqui pra vocês. O Satanás é vacilão. Por quê? Ele te dá toda a dica daquilo que ele não quer que você faça. Então, aí é que a gente tem que ir naquela direção. Entende? Vou entrar mais específico, calma. Uma coisa que eu tenho plena consciência e eu quero deixar essa frase aqui pra vocês, de tudo que nós vamos falar agora. Se você gravar essa frase, vai te ajudar muito. Deus não nos dá hobbies, Deus nos dá propósito. Quando nós somos muito atacados em uma área, você vê nitidamente Satanás querendo te podar numa área ali. Cara, pode ter certeza que esse ataque é para te fazer desistir de algo poderoso que o próprio Deus te deu, que vai contra os planos do Satanás. Você entendeu? Uma arma poderosa que Deus colocou na sua vida e Satanás quer que você simplesmente despreze, desacredite e desista desse algo especial que Deus te deu. A palavra diz lá em Tiago, capítulo 1, verso 17, que Deus nos deu dons e talentos. Ele, Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E esses dons e talentos não é só para o nosso benefício e satisfação. Existe um propósito dentro disso. Esse propósito foi estabelecido em Cristo, que diz lá em Efésios, no capítulo 1, verso 9 e 10. Eu vou ler aqui para vocês, para não ficar apenas em minhas palavras. Verso 9 e 10 diz assim: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Esses 2 versos me falam a respeito de propósito, de algo que Deus colocou em nós e que tudo direciona para estabelecer Cristo, tanto nas coisas celestiais quanto nas terrenas. E uma coisa que é muito verdade, você vai concordar comigo, se você tem um ministério definido na sua vida ou se você tem algo que queima no seu coração, a verdade, cara, é que o diabo tem raiva desse selo na sua vida. Ele tem raiva daquilo que Deus te deu. Tem raiva de você, na verdade, né? Mas quando nós identificamos o propósito que Deus nos deu, nós começamos a trabalhar com o intuito de aperfeiçoar isso, pode ter certeza que ele vai atacar. Antes mesmo da gente descobrir que a gente tem um chamado ali. Às vezes o afronta tanto que você fica meio na dúvida, mas será que é o Satanás mesmo ou isso é um não de Deus? Eu acho que, bom, eu tenho essa aptidão, mas acho que Deus não quer que eu use, porque tá difícil. Por que eu falei que ele é vacilão? Ele ataca aquela área de uma forma tão a pressionar, a fazer você duvidar, justamente porque ele sabe que no momento que você passa a acreditar e você passa a buscar um aperfeiçoamento dentro daquilo que Deus colocou no seu coração. Existem muitas formas de servir a Deus e nós temos aptidões e talentos que nos ajudam a fazer isso. Então, cara, quando você é muito atacado em uma coisa, presta atenção, porque tem um mistério ali que ele não quer que você dê valor. Valoriza. Deus, ele não vai nos dar um talento, algo especial para ser feito, como enfeite. Ele nos capacita a ter uma facilidade, uma sensibilidade com algumas coisas. E a nossa parte é fazer dessa matéria-prima algo que se torna um serviço de excelência, de honra, de glória a Ele. Então, quando você identifica um talento, um dom que você tem, por menor que seja, não despreze o seu dom, não despreze o dom que há em você. Já diz a palavra, tá lá. Então, por quê? Por que está aconselhando isso lá na palavra? Porque pode ser que você acabe desprezando algo que você julga não ser especial, não ser importante. Eu sei que eu já fiz isso.
Já conheço muita gente que fez isso também. A partir da consciência de que eu tenho aquele dom, aquele talento, a minha responsabilidade dentro daquilo é o quê? Buscar um aperfeiçoamento com dedicação e tempo. Até rimou, hein? Aperfeiçoamento com dedicação e tempo. E então o próprio Deus vai nos conduzindo a esse aprimoramento. Então vamos lá para a experiência que eu tive. A experiência de hoje foi o quê? Voltar a fazer exercício depois de quase 2 semanas parado. Já estava difícil. Eu comecei a correr. Eu busquei conselhos com uma amiga minha que é personal trainer, amiga top de linha. Nise, beijo. E a Nise, ela é corredora. Cara, ela já me passou, vai correr 3 quilômetros e faz o exercício, tem que fazer musculação para fortalecer. Bora, a musculação ainda não começamos, não estou levantando peso, poderia estar, né? Mas estaremos. Mas correr, cara, foi só começar a correr, foi maravilhoso. Aí eu fiquei meio doentinha, parei 2 semanas. Foi uma minha preguiça, verdade. Mas hoje, aí eu tava ali fora, na varanda, e aí eu pensei, eu vou entrar, porque tô cansada, acho que eu vou só um pouquinho lá na minha cama, depois eu volto e faço exercício. Aí eu senti o Espírito Santo falando, você já está aqui, começa. E aí eu comecei, tipo assim, eu levantei a perna que eu nem percebi, bem devagar. Eu falei, bom, vamos lá. Comecei a alongar, aí fui, peguei o tênis totalmente contra a minha própria vontade, gente. E quando eu vi, corri. Eu corri o quê? 15 minutos. Hoje, só de birra, só pra falar, era pra fazer? Não, vou fazer 20. Corri 20 minutos. Yes. Fiz os exercícios, estou me sentindo muito bem, precisando tomar um banho. Bora lá. E a outra experiência sobrenatural que eu tive essa semana, que me fez lembrar de umas outras situações esquisitas que eu vivi. Na madrugada de quarta pra quinta, eu acordei com uma dor no tornozelo, parecia que alguém estava esganando assim meus tornozelos. Exatamente a dor que eu sentia na época que eu tive fibromialgia. Eu tive fibromialgia. Outro ataque, outra coisa. Calma aí que a gente chega lá. Então essa dor nos meus tornozelos, e eu senti que eu tinha que levantar para orar, mas eu não tive força. Mas ali mesmo, encolhida na cama, segurando os meus tornozelos, eu comecei a clamar misericórdia do Senhor e comecei a orar ali em espírito. Eu sei que eu adormeci segurando o meu tornozelo. E ela, uma dor terrível, foi assim, demais. E aí comecei a lembrar de outras coisas. Você conhece alguém que já foi meio atropelado? 4 vezes? Eu marquei. 4 vezes. 4 vezes meio atropelado. Vou te contar. A primeira vez que eu fui meio atropelado, você vai entender por que meio atropelado. Eu tinha por volta de uns 4 anos, estava eu parada na saída da garagem do meu vizinho, e aí ele tinha um Fusca, e o Fusca dele começou a sair, e eu comecei a ir pro canto, ele não me viu, criança minúscula, né? O Fusca passou em cima dos meus 2 pés. Fiquei desesperada, corri para a mamãe. Ai, mamãe, o carro passou em cima dos meus pés. E ela falou, mas você está correndo, você veio correndo, tá tudo bem. Eu falei, é verdade. Vida que segue, mas foi assustador, até a primeira vez. Adolescente, estava voltando da igreja, desse Nalcão, que faz um negócio desse, atiça alguém pra fazer um negócio desse. Estava voltando da igreja, eu e uma amiga, e eu estava andando no meio fio, porque as calçadas de São Paulo, dá licença, às vezes não dá pra andar, né? E aí passou um carro, tava cheio de gente, dava pra ouvir a bagunça, ele estava passando a 1000. O cara passou e quebrou o espelho retrovisor no meu quadril. Eu só rodei e abracei o poste. Perdi a força nas pernas ali, ficou latejando minha perna. E eu fiquei ali sem entender. Falei, cara, de onde veio? Graças a Deus não deu nada, não machucou assim, tipo, né? Não tive que correr pro hospital nem nada. Mas foi assustador também. Uma outra situação que eu fui meio atropelada. Eu e o meu marido, na época, a gente tinha voltado da lua de mel para comprar os móveis, porque a gente casou sem nada. Só tinha os presentes do casamento só. Então a gente voltou da lua de mel para comprar os móveis. Estávamos
parados, esperando para atravessar a rua e não percebemos que um carro estava dando ré. Aí o cara estacionou o carro em cima dos meus pés. Foi engraçado, porque daí neste momento, meu marido tentou empurrar o carro, freado, o carro estacionado em cima do meu pé, ele tentando empurrar. Aí o cara percebeu e saiu, enfim, foi assim. Essa foi a terceira, né? E a última, o próprio do meu esposo, ele foi brincar, estava de moto, eu esperando ele na calçada do lugar onde eu trabalhava, ele passou lá para me buscar, e ele foi brincar com a moto. Parou onde? Em cima dos meus pés. Pois é, engraçado, né? Também acho. Enfim, e em meio a todos esses atropelamentos, ou meio atropelamentos, eu ainda, a partir dos 14 anos, comecei a sofrer de dores terríveis nas minhas articulações, que mais pra frente, aos 17, se eu não me engano, ou 16, foi diagnosticado como fibromialgia. Eu sei que eram dores terríveis, e graças a Deus fui liberta em um encontro na igreja da minha mãe, nunca mais sofri disso. E essa dor que eu senti essa semana me fez lembrar muito essa época de fibromialgia. Então, da fibromialgia eu sofri dos 14 até os 21, mais ou menos. Uma outra situação que eu vivi, né, com relação aos meus pés, minhas pernas, eu tinha uma dor terrível nos meus dedos, e principalmente na época de inverno, não sei até hoje o que era isso, os dedos inchavam e ficavam roxos, uma sensibilidade terrível, terrível. Era como, sabe quando você segura gelo, aquela dor que dá? Era exatamente a dor que eu sentia nos dedos dos meus pés. E fui procurar um ortopedista e ele falou que talvez pudesse ser o fato de que estava criando calo. Então, ele falou, olha, vamos fazer uma cirurgia pra gente diminuir um pouco o comprimento do seu dedo, porque ele é comprido, né? Vou mostrar pra vocês, gente. Eu não gosto de ficar mostrando pra mim. Não vou mostrar porque eu não fiz a unha, mas ele é comprido. Imaginem na sua cabeça que é melhor. Conservar a amizade. Enfim, eu fiz uma cirurgia nesses dois dedos do pé, dos dois pés. O que foi essa cirurgia? Ele serrou o osso e juntou para diminuir, não sei, acho que meio centímetro, sei lá, alguns milímetros na verdade. Funcionou? Não, continuei sofrendo da mesma dor e ainda piorou porque meu osso tinha sido serrado. Então, quando ficava frio, além daquela dor que já existia, ainda tinha mais a dor do fato do osso ter sofrido um negócio desse. Fala, se o cão queria travar minhas pernas, meus pés. E o que eu uso hoje para adorar ao Senhor e proclamar o nome dele? Justamente os pés. Também, né? Todo o corpo. E tirando assim, gente, toda vez que eu gravo, dificilmente não acontece alguma coisa, tipo, as crianças derrubarem alguma coisa no meu pé, ou eu dar um belo de um tropicão, uns negócios assim muito esquisito do nada. Minha mãe falou, olha, você precisa fazer um seguro das suas pernas, porque nunca vi pessoa pra sofrer tanta coisa assim, na mesma região. Então, assim, cara, ele dá todo sinal. Se ele te ataca muito numa área específica, ele tem raiva disso. Por quê? Porque Deus ungiu essa área da sua vida justamente para ser trabalhado dentro de um propósito que o próprio Deus tem. E o diabo tem raiva de tudo o que glorifica a Deus. Então, coisas que na sua vida podem levar honra e glória ao nome do Senhor, pode ter certeza que vai ter afronta. E outra área que todos nós sofremos ataque, eu diria que é a área mais bombardeada de todos nós, é a nossa mente. O diabo, ele tenta paralisar a nossa mente através de pensamentos errados, através de autopiedade, de autodepreciação, que nos afastam da verdade que existe em Cristo para nós. Então, a melhor forma de lutar contra esses pensamentos errados é trabalhando os pensamentos certos.
E a palavra nos foi dada como espada para que a gente possa realmente guerrear nessas circunstâncias. Jesus nos ensinou isso. Jesus venceu pela palavra lá no deserto, quando ele foi afrontado por Satanás. Satanás o questionava dentro da própria palavra e ele, dentro da própria palavra, respondia a essa afronta. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, tá, mas está escrito. Quanto mais a gente adquire esse conhecimento da palavra e coloca esse conhecimento em prática e nos relacionamos com o Pai, porque Jesus nos ensinou o quê? A ter intimidade não só com a letra, mas principalmente um relacionamento de intimidade com o Pai. Ele nos ensinou a chamar Deus soberano, Criador de todas as coisas, como o Pai. Um relacionamento que vai trazer algo profundo para as nossas vidas, tem que ser íntimo. Então, termos Deus como nosso Pai, o grau mais alto de intimidade que Jesus poderia nos ensinar a ter. A gente não tem como vencer guerras espirituais de forma física, assim como nós não temos como fortalecer e vencer guerras físicas de forma apenas espiritual. E exige de nós uma entrega, exige de nós um esforço, um empenho, para que nós sejamos fortalecidos e aperfeiçoados no dom, no talento que Deus nos deu. Então, cara, presta atenção. Se você está sendo muito afrontado em uma área da sua vida, se existe uma insistência em haver problemas nessa área, cara, começa a submeter isso em oração, busca a revelação do céu mesmo a respeito desses ataques, dessa área em específico. Com certeza Deus vai te dar estratégias para que você vença isso, estratégias para que você execute no mundo espiritual e no mundo natural também, porque uma coisa que eu tenho aprendido, falando para vocês com relação a essa questão de praticar exercícios, é que a minha intenção dentro da dança é glorificar a Deus, mas eu não posso servi-lo de uma forma inconsistente. Eu não posso esperar que ele simplesmente me inspire a ter novos passos, a ter uma nova força, uma nova flexibilidade, se eu não trabalhar isso na minha vida. Da mesma forma na vida espiritual. Então vamos cuidar dos dons e dos talentos que Deus nos deu, porque o diabo ele tem medo daquilo que existe em você, porque a partir do momento em que você passa a valorizar estes dons, esses talentos, passa a buscar esse fortalecimento, esse aperfeiçoamento em Deus, isso se torna uma arma nas suas mãos, que vai com certeza minar os planos do diabo para nossa geração. Então, que Deus te abençoe, que os teus olhos espirituais sejam abertos. E para fechar, eu quero ler aqui 2 Coríntios, no capítulo 4, verso do 7 ao 9, que diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que as suas forças se renovem em Deus, assim como a águia se renova, que nós possamos buscar esse renovo constantemente no Senhor, para aprimorar e fazer acontecer todo o bom propósito dele em Cristo, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um beijo e até a próxima.